Segundo dia com Maria no reino da divina vontade. A segunda passagem da vontade divina na Rainha do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Oração de preparação para a meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os meus mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a ti, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos. Portanto, Rainha soberana, a ti eu confio, para que guie meus passos no reino da divina vontade. E agarrado à sua mão materna, tu guiarás todo o meu ser para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você me fará como seu filho, e a ti, minha mãe, dou-lhe a entrega da minha vontade, para que eu possa trocá-la com a vontade divina, e assim poder permanecer seguro de não mais deixar esse reino. Portanto, eu oro para que tu, ó Mãe, me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A alma, sua Rainha Imaculada, aqui estou novamente diante de seus joelhos maternos, para ouvir suas lições, Mãe. Mamãe Celestial, sou seu pobre filho. Está confiado ao seu poder. Sou muito pobre, reconheço, mas sei que tu me amas como mãe, e isso é o suficiente para eu me apressar a estar em seus braços, para que tu tenhas compaixão de mim, e abrindo os ouvidos de meu coração, tu me farás ouvir sua doce voz, para me dar as lições sublimes. Tu, Santa Mãe, purificas meu coração com o toque de seus dedos maternos, para que guarde o orvalho celestial de seus ensinamentos celestes. Lição da Rainha do Céu. Meu filho, me escute. Se você soubesse o quanto eu te amo, você confiaria mais em sua mãe e não perderia uma única palavra minha. Você deve saber que não apenas eu te escrevi em meu coração, mas dentro deste coração eu tenho uma fibra materna, o que me faz amar mais a ti do que a mim mesma. Por isso quero fazer com que você sinta o grande prodígio que o Supremo Fiat operou em mim, para que você, me imitando, possa me dar a grande honra de ser meu filho e também rainha. Como eu suspiro no meu coração, afogado em amor, para ter em volta de mim o nobre anfitrião das pequenas rainhas e pequenos reis. Então me escute, meu amado filho. Assim que o Fiat foi derramado sobre minha descendência humana, para impedir os tristes efeitos do pecado, a divindade sorriu e começou a festa, em ver na minha criação a semente humana pura e santa, assim como ele veio com suas mãos criativas na criação do homem. O Fiat divino deu o segundo passo em mim, trazendo esta minha semente humana, dele purificada e santificada, diante da divindade, para que ela fosse derramada em torrentes acima de minha pequenez, no ato de ser concebida. E a divindade, percebendo em mim o belo e puro trabalho criativo, sorria com prazer, e querendo celebrar, o Pai Celestial derramou sobre mim os mares do poder, o Filho os mares da sabedoria, o Espírito Santo os mares do amor. Então permaneci concebida na luz interminável da vontade divina, e no meio destes mares divinos que minha pequenez não pôde conter, formei ondas muito altas para elevá-los de volta
como dons de amor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a divindade estava toda voltada para mim, e para não ser superada por mim em amor, sorrindo e me acariciando, ele me enviou outros mares, que me embelezaram tanto que, como minha pequena humanidade foi formada, eu adquiri a virtude sequestradora de sequestrar meu Criador, e ele foi realmente levado, tanto que entre mim e Deus sempre foi uma festa. Nada nos negávamos um ao outro. Eu nunca lhe neguei nada e ele também não. Mas você sabe quem me animou com essa força de um pinheiro? A vontade divina, que reinou em mim como vida. Então, a força do corpo supremo era minha e, portanto, nós tínhamos força igual para sequestrar um ao outro. O que era Deus por natureza, Maria o foi por graça. Agora, meu filho, ouça sua mãe. Saiba que amo muito você e gostaria de ver a sua alma cheia de meus próprios mares. Esses meus mares estão inchados e querem vazar, mas para fazer isso, você deve esvaziar-se de sua vontade, para que o querer dê o segundo passo sobre você e, constituindo-se como princípio de vida em sua alma, chame a atenção do Pai Celestial, do Filho e do Espírito Santo, para derramar em você com seus mares regurgitantes, mas para isso eles querem encontrar a mesma vontade em você, porque eles não querem confiar seus indescritíveis mares de poder, sabedoria, amor e beleza à sua vontade humana. Meu querido filho, ouça sua mãe. Coloque sua mão em seu coração e conte-me seus segredos. Quantas vezes você esteve infeliz, torturado, amargurado, porque você fez sua vontade? Saiba que você rejeitou a divina vontade e caiu no labirinto dos males. Queria fazer você puro, santo, feliz e belo, de uma beleza encantadora, e você, fazendo sua vontade, você a fez com tristeza. Você a colocou fora de sua querida casa, que é a sua alma. Ouça, filho do meu coração, isso é uma tristeza para a sua mãe, que eu não vejo em você o sol do Filho Divino, mas a densa escuridão da noite da sua vontade humana. Mas vamos lá. Se você prometer me dar a sua vontade em minhas mãos, eu, sua mãe celestial, te colocarei em meus braços, te colocarei em meu colo e reordenarei em você a vida da vontade divina. E você fará das minhas muitas lágrimas se formar em sorriso, festa, o sorriso e a festa da Sacrossanta Trindade. Então, o que foi falado, a importância de Nossa Senhora para a humanidade. Porque Jesus é o Senhor, é o Salvador, é Ele, Deus. Mas até muitas pessoas olham e falam, Deus jamais se abaixaria na minha miséria, na minha pequenez. E tal, o orgulho, a prepotência humana. Já na pessoa de Nossa Senhora, não, por ser mãe, nos aproximamos dela, com mais simplicidade. A simplicidade, a humildade dela nos toca e nos leva a aproximarmos dela também nesse mesmo ato, nessa mesma condição. Lamentavelmente, irmãos separados nossos não vê dessa forma, até tem repugnância dela e não, ela não é contada. Mas aqui vem nos mostrar, e nesses 31 dias, tanto mais. Nossa Senhora vem nos dar suas lições e nos ensinar a viver da vontade de Deus e não mais das expectativas, das ânsias de nossa própria vontade. A ficar fixos em Deus. Vivendo nessa profunda intimidade com Deus. O total reconhecimento do Pai que Deus é para cada um de nós. E o quão irmãos somos. Assim se cumpre, amar a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como a ti mesmo.
né? Uma vida ordenada. E assim reconhecer, né, todo o propósito a qual fomos criados, né, o para quê de cada situação na nossa vida, né, a correspondência desse amor, né, num ato de amor, adoração e reparação pelos demais. Até eu vou ler aqui uma luz que foi dada ontem, né, a respeito, né, desse ser outro Jesus, né, que às vezes não compreendemos, que foi dito a respeito de uma meditação do estudo 2 do livro 1, volume 1. O mistério do amor de Deus sair da Trindade para amar fora da Trindade. O homem seria um trono para Jesus amar a Deus. O próprio homem, um trono para Jesus amar a Deus, ou seja, né, o próprio Deus sentado, né, no nosso coração, no trono, né, que haveremos de ser para Ele em nós amar a Deus. Jesus saiu da Trindade para ir a um lugar onde poderia amar a Deus, né? Fora dele, né? Fora de Deus, né? Ou seja, na humanidade, né? Só Deus ama a Deus. Uma criatura não ama a Deus com o devido merecimento, né? Que Deus merece. Então só um Deus poderia satisfazer a Deus. É o que vivemos aqui na Divina Vontade, né? O dar Deus a Deus, né? A reparação de Deus, né? O amor de Deus, né? Jesus sentado, né, no trono do nosso coração a corresponder ao Pai. Então Jesus saiu à diestra, né, de dentro do seu ser divino, né, da Santíssima Trindade, para um lugar, né, um lugar que não é a terra a qual habitamos, né, mas a terra é aqui cada criatura, o homem, a terra, o nosso ser. Né, o que se dá, né, lá na quarta-feira de cinzas, né? Do pó viestes, né, e ao pó retornará aqui a nossa matéria. Então aqui na nossa humanidade e dentro da nossa liberdade, ele se assentar, né, no trono, na terra, vir a terra que somos nós, se assentar no trono do nosso coração e a partir daí corresponder ao Pai. Né, com na nossa total liberdade e adesão a Ele. Que aqui ainda continua, né? O dom da divina vontade é Jesus bilocado na natureza humana, amando de volta ao Pai. Deus criou um corpo e alma para Jesus. Viveu Ele plenamente na divina vontade, num corpo e alma humanos, né? A sua encarnação, a encarnação do Verbo. Viveu o plano original em perfeição por todos nós. Né? Ele viveu, né, e ali vivia por todos nós. Deu ao Pai a reparação, né, de cada ato que nós não demos, que nós não fizemos, né, por ignorância ou mesmo por má vontade. Né? Jesus veio para a Terra não para nos salvar, né? Não exatamente para nos salvar, mas muito mais que isso. Né? A redenção, a salvação foi o primeiro passo, né? Nos trazer o perdão, a reconciliação com Deus foi o primeiro passo. Mas o ponto-chave mesmo era aqui, né? De restituir, né, na criação aqui a Deus. Né? O primeiro e único propósito. Veio para viver com sua vida divina em nós. Né? A Ele ser em nós. Né? O reinado da divina vontade em cada alma. Restabelecer a ordem para o qual fomos criados. Né? A retomarmos, como disse, né, de onde Adão parou. Né? Nos trazer essa vida divina, como disse. Como é falado no livro do céu, né? Vê quanto te amei. Dá-me um lugar em teu coração. Tira tudo o que não é meu, porque assim me darás mais facilidade para poder me mover e respirar. Né? É o que ele diz no momento lá dos excessos de amor.
que é aqui uma outra explicação que foi dada, né, a respeito, né, de sermos moradas de Jesus, né, local de habitação e vida dele, moradas vivas, né, nós por nós mesmos nada podemos, né, somos um nada, não é ser exatamente um outro Jesus, somos uma morada viva de Deus, Filho bilocado em nós. Quem ama em nós é a vida divina vivendo em nós. Nossa vida humana é um tabernáculo. Quando Jesus fala outro eu, no livro do céu, não somos nós ele, outro Deus Filho, mas sim outra alma e carne em que ele vai vir habitar, né? Esse tabernáculo vivo, né? Onde ele tem toda a atenção. É dito nisso no livro do céu, que as espécies do pão e vinho não possuem vida, nem inteligência, nem memória, nem vontade. A Eucaristia é a prefiguração do que nós havemos de ser, né, de corresponder a Deus. É Jesus bilocado vivendo em nós e em nós, amando e adorando o Pai, né, na divina vontade. E aí, a partir desses conhecimentos, né, vamos entendendo que tudo o que nos acontece, de bom ou não tão bom, é para essa única finalidade, né, de nos configurarmos a Cristo, né, de Cristo conquistar mais espaço na nossa alma para assim a divina vontade reinar em nós, né, e sermos essa verdadeira imagem e semelhança de Deus, né, em toda a sua plenitude, né, a ponto de tornarmos por graça o que Deus é por natureza, assim como Nossa Senhora, assim o que ela vem nos trazer, né, nesses 31 dias com Maria. Então cada acontecimento é para esse desenvolvimento, essa vida divina. E só pelo sofrimento, né, com mais propriedade, entendemos os rumos que temos de tomar, que dar, né, na nossa vida para essa fusão a Ele, a divina vontade acontecer. É por meio de, talvez, às vezes, né, muitos fracassos, muitas escolhas erradas, que Deus vai imprimindo em nós, né, como diz um trecho, né, a cruz imprime Deus na alma e a alma em Deus. A cruz, o sofrimento, né, o sacrifício, o que somos chamados a viver, o martírio dos martírios, né, morrendo, sacrificando a nossa vontade humana continuamente para dar campo livre a Jesus, a divina vontade. E até também as muitas vezes que Jesus fala no livro do céu de estar atento, né? Nossa Senhora vai dizer também que não perdia de vista nenhum de seus atos, né? Então a gente estar atento nos sucessos e nos insucessos, de modo a buscar fazer com essa vida divina o ato cada vez mais aperfeiçoado, né, ao agrado de Deus, à vontade, segundo a vontade de Deus, né, a vencer os testes, a ter uma percepção, né, antecipada, de certa forma, de modo a não recair, né, nos testes, nas fraquezas, né, uma vez já tendo passado por tais situações, né, pelos testes que são contínuos, né, na nossa vida, para purificar, para nos forjar sempre cada vez mais, né, a esse ser divino, né, até alcançarmos a estatura, a idade de Cristo. Então é com muita paciência, com muita simplicidade, mas também sem relaxo, sem má vontade, né, sem uma fibra de vida da nossa vontade humana, né, que é a causadora de toda a obstrução do desenvolvimento dessa vida, né, que deixa Jesus muitas vezes, a divina vontade, né, de mãos atadas, sem poder avançar, né. Então essa atenção às lições de Nossa Senhora, a fim de que cumpramos, né, para com os pedidos que ela nos faz nesses 31 dias, né, de obedecer e ser fiéis às lições dela.
com um único fim, com um único propósito, né? A maior glória de Deus, o maior contentamento de Deus. Como ela diz, amo mais vós do que a mim mesmo. É a divina vontade nos dizendo, de tal modo que quer ela fazer vida em nós, A divina vontade quer fazer vida em nós. Jesus quer estar bilocado, vivendo em nós. E como diz, com total consciência nossa. Ele não nos toma como em outras denominações aí, em que a pessoa recebe um espírito e após o espírito sair, de nada se lembra, não viu nada, não sabe nada, não tem domínio nenhum sobre o próprio corpo. Aqui com Deus é totalmente diferente. Deus não violenta as criaturas, mas deixa-as na plena liberdade de buscar o conhecimento e viver, pôr em prática esse conhecimento nas suas vidas. Aqui a correspondência às lições de Nossa Senhora, de modo a desenvolver dia após dia, ato após ato, essa vida divina em nós, dando morte a nós mesmos. Sem nunca permitir um sopro de vontade humana nossa. Que daí também a nossa fidelidade, a nossa adesão às lições de Nossa Senhora, que é as próprias lições da divina vontade. Correspondendo a isso, daremos o pleno contentamento a Deus e, portanto, vivendo a maior de todas as felicidades, o paraíso na terra. Como dizia antes, Jesus sentar no trono do nosso coração, restabelecer em nós o Jardim do Éden. Que foi dito, o Jardim do Éden não era um lugar, mas sim o coração de Adão, o coração do homem. A habitação de Deus, que foi perdido, não foi Adão que foi expulso do paraíso, foi Adão que expulsou Deus do paraíso, do seu coração. E andando nas terras, nas condições em que viveu, apenas sobrevivendo. E Jesus quer estabelecer de novo o seu reino, a sua morada nas criaturas. Esse foi o propósito maior, pelo qual a encarnação do Verbo se deu. Para fazer ele por primeiro a reparação por todos e a partir daí vir, bilocado, viver em nós. A fazermos com ele, a ele fazer em nós. Divinizando então todos os atos que haveremos de fazer. E o que eu queria dizer é isso, sendo fiéis e honrando a ela as suas lições, tornaremos filhos amados, reis e rainhas, junto com ela. Que ela vai dizer. Mas como ela disse no dia de ontem, tudo isso se deu na vida dela em decorrência da divina vontade. Tudo isso vai se dar também na nossa vida em decorrência da divina vontade. Não que somos grande coisa, mas Deus em nós é o próprio Deus. É Ele agindo, vivendo, operando em nós, através de nós. Com a nossa total consciência, a adesão a essas verdades. Assumindo com propriedade tais verdades. Assumindo com propriedade, sem medo. Sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar, porque aqueles que não conhecem aqui essas verdades, que não estão lendo esses escritos, diante dessas verdades, anunciada por uma criatura, vai escandalizar, vai como Jesus, que o chamavam de blasfemador, assim titular Deus. Mas temos que tomar posse dessas verdades e viver a verdade. A humildade é a verdade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Até no trecho de hoje que a gente está refletindo, no grupo está falando sobre essa ingratidão do homem. Acho que foi até um tema de ontem. Ingratidão do homem. E aqui
vendo Deus, que o homem reconhece e vê, a criatura reconhece e vê o quão importante de se viver na divina vontade, né? Vivendo na divina vontade e vivendo com propriedade cada coisa que a divina vontade nos traz, né? E tirando, absorvendo de cada situação, de cada realidade, né? O querer divino, né? O alimento, o suprimento para si e para os demais, e sobretudo para Deus, né? Para reparar a Deus, né? Quanta satisfação, quanto contentamento proporcionamos a Deus, né? O retornar à ordem, à finalidade em que fomos criados, né? Felicidade, contentamento este que Deus assim então se derrama por sobre os demais, né? Em graças, em luzes, né? De conversão, de abertura do coração, né? E assim surgir, né? Outros filhos da divina vontade, né? O estabelecer o reino de Deus na terra, né? Finalmente a conclusão do Pai Nosso, né? O que Ele nos ensinou: venha a nós o vosso reino, seja feita aqui na terra como é no céu. E uma grande realidade, né, que fica bem às claras é que todos os mistérios de Deus é revelado no livro do céu, na vida, na divina vontade. Deus não tem mais segredos para com a sua criatura, né? Mas é bem de fato, torna-se um só com Deus, né? Um só amor, uma só verdade, né? Uma só sabedoria, como foi derramado em Nossa Senhora, cuja qual de tudo ela sabia, né? Derramado nela os mares de amor, de potência, de sabedoria, né? De fato está fundido a Deus num só ser. E assim não há perturbação, né? Assim a gente vive uma paz perene na divina vontade, né? Sem... A única coisa, como foi dito, é em relação ao futuro, mas não cabe a nós ficar, né, especulando o futuro. Não há necessidade, né? E nem interesse, não se tem interesse nisso, porque seja agora, seja depois, né, estamos aqui fundidos em Deus e isso basta, né? E isso é o que importa. Né? O que eu quero dizer é que o que não entra a perturbação. A perturbação é um ato da vontade humana. Ao aderir à divina vontade, a viver a vida na divina vontade, né, se repousa em Deus e Deus repousa na criatura. Sem dúvidas, sem medos, sem escrúpulos, né, sem respeito humano, mas vive repousando, abandonado em Deus. Sem expectativas, né, como disse, sem ficar, né, prescrutando o futuro, nada. É de fato o paraíso na terra, né? De fato o jardim do Éden, né? Nosso coração. Deus reinando, não mais a vontade humana. Todos esses males estão inseridos na vontade humana. Que não sendo ela Deus, mas querendo agir como se fosse, traz toda essa perturbação, né? Todo esse desconforto, essa ansiedade, essa preocupação com o amanhã, né? Mas é ficarmos fixos aqui, no hoje, no presente, no agora, né? No que Deus é, presente. Um instante que não passa. O ontem, o hoje e amanhã, o mesmo. E como foi dito no trecho de ontem, né? É essa liberdade que Ele nos deu, nos dá, né? Para decidirmos ir para a luz, permanecer na luz, ou nos recolher nas trevas, né? Da nossa vontade. Deus é vida, como foi dito, Deus é vida, e essa vida só tem um fim, né, com a morte,
mediante a escolha de cada criatura, né? A renúncia em estar, em permanecer na vida, na luz, na verdade, né? No amor, né? Amor este que se doa, que se derrama, né? Que se sacrifica. A morte vem, né? O fim chega quando a criatura, né, na obstinação da sua vontade, renuncia a todos esses bens, né? Renuncia ao próprio Deus e quer permanecer vivendo separado dele, né, nas trevas de sua vontade. Que até vou ler um trechinho aqui do Livro do Céu que me chamou muita atenção, né, e que cabe aqui no que está sendo dito. Jesus diz: minha filha, em minha vontade não há dias nem noites, nem alvoradas nem pores do sol, mas sim, um é seu dia, sempre na plenitude de sua luz, e quem vive nela pode dizer: para mim não há noites, mas sim sempre é dia. Por isso, um é meu dia, e conforme age para cumprir minha vontade e para desenvolver sua vida nela, forma outras tantas luzes fulgidíssimas no dia de sua vida. Forma outras tantas luzes fulgidíssimas no dia de sua vida, que é um ato único de Deus, que volta ao mais glorioso, mais belo, o dia de meu querer, onde ela vive. Sabe para quem vem formado o dia e a noite, a alvorada e o pôr do sol, para quem ora faz a minha vontade, ora a sua própria. Se faz a minha forma o dia, se faz a sua forma a noite. Quem vive totalmente nela forma a plenitude do dia, que fica no sol do meio-dia. Quem não vive de todo, e só com esforço faz minha vontade, forma a alvorada. Quem se lamenta do que ela dispõe e quer subtrair-se, forma o pôr do sol, sai. Ela sai fora. Não porque Deus abandonou, mas é ela que na sua livre vontade e escolha sai fora, forma o pôr do sol. Assim como esse outro, que quem não vive de todo e só com esforço faz minha vontade, forma a alvorada, fica naquele primeiros raios do dia, mas como não é constante, não se firma, não sai disso, até que ela, se decide. E quem se lamenta do que ela dispõe e quer subtrair-se, forma o sol, forma o pôr do sol. E para quem de fato não faz minha vontade, que repudia por completo, é sempre noite perene. E o triste, princípio daquela noite eterna do inferno, que não terá jamais fim. Mas Deus está continuamente chamando todas as criaturas, para a luz. Assim como o sol nasce todos os dias a divina vontade nos chama, Deus nos chama a ir para Ele, a voltar o nosso olhar para Ele, a sair das trevas, a sair da escuridão, a fugir das densas nuvens da nossa vontade humana, a largar de mão daquela que é a chave do inferno, a vontade humana. E uma coisa que foi falado também, e que é importante mencionar aqui, sobre esse antagonismo, Só existe a sombra de uma árvore, porque existe a árvore. E assim para todas as coisas, o bem e o mal. Deus assim o permite para ter de fato uma liberdade, de escolha de cada indivíduo, sem, ao menos da parte de Deus, sem violentar ou oprimir ninguém, mas na liberdade de cada qual
né, aderir a cada um, né, e aí a pessoa questiona, né, mas por que existe o inferno? Por que existe o demônio? Por que Deus permite? Né, para vivermos, né, a nossa liberdade de escolha. E em meio a toda essa realidade, né, estender a mão, né, para a água ou para o fogo, como diz nas Escrituras. Né, aderirmos a Deus ou às trevas. E como estudávamos outro dia, Deus não destrói aquilo que criou. Né, então, por isso existe essas sombras. Né, a fim de que lá se refugiem aqueles a qual se opõem à vontade dele. Né, ou seja, no inferno. Porque Deus não vai destruir, não vai eliminar. Porque não foi Deus quem errou. Né? Da parte de Deus está tudo perfeito. Né? Como foi dito, o Lúcifer foi criado um anjo bom, ele que por si só se fez mal. E como Deus não destrói, né, os mantém, né, e vão eles para determinado lugar, separado, longe da face de Deus. Deus é amor e também justiça, igualmente. Eles que por si só se fizeram mal e rejeitaram a luz. Permanecer na luz. E assim se dará com todos. E assim vemos, né, esse contraste no nosso dia a dia, na vida, nos acontecimentos, na própria natureza. Né, como comecei falando, né, uma grande e bela árvore, né, abaixo dela está a sombra dela. Então Deus é ordem, é verdade, é justiça, e sobretudo é amor, que continuamente nos chama as criaturas. Em cada circunstância, em cada ato, até mesmo nas situações não tão boas. É Deus nos chamando para Ele, a nos voltar e permanecer nele. E aí essas próprias situações não tão boas servirão de material para nos fundir, para nos unir mais intimamente a Ele. Né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui também um outro ponto, né, que foi falado, Adão caiu de um alto grau, né, de uma altura tremenda, né, mas sobreviveu e tinha ainda as lembranças de alguma coisa que Jesus, né, Deus lhe havia ensinado. Mas a situação, a queda foi de uma altura tal que ele já não acreditava mais, já não tinha mais a capacidade de acreditar que Deus, né, se voltaria para ele. Ele se convenceu plenamente que Deus o havia abandonado de uma vez por todas. Não conseguia levantar a cabeça. Até a encarnação do Verbo, a redenção, foi até para isso, foi esta a finalidade, ali, para erguer a cabeça do homem de volta, a apontar Deus. A criatura não indo até ele, Deus desceu a sua pequenez, a sua miséria, para apontar, e aí Jesus, na sua humanidade, apontando o Pai, o amor do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, vê aquele a que me enviou. Somente com os méritos de Jesus, os atributos de Jesus, o teu preciosíssimo sangue, e hoje temos tudo isso. E às vezes a criatura ainda continua ingrata, e continua aderindo a falsos deuses, a colocar a sua confiança em coisas vãs, coisas falsas, até colocar em si mesma. A criatura, a vontade humana, ela é o germe de pecado, a qual tem se desenvolvido ainda com mais intensidade nos dias de hoje. É lastimoso. Mas contrapartida está aí,
né? O livro do céu, a vida na divina vontade, os conhecimentos divinos, né? A suma importância que a criatura tem de estar, né, numa familiaridade, num convívio intenso com essas verdades, porque a inclinação que ela tem para se afastar da luz, para se afastar da verdade, né, é tremenda. Né? É por isso que Jesus até diz em um dos trechos, né, é o maior de todos os milagres, né, que se pode realizar é que a criatura viva no divino querer, no seu divino querer. Justamente por isso, por conta dessa resistência da vontade humana, né, em confiar plenamente em Deus, em reter, né, os ensinamentos, as promessas de Deus. Então é preciso fazer uma violência, sim, absurda, sofrer aqui o martírio dos martírios, para mantermos-nos nessa realidade, nessa verdade. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, após esse conhecimento e essa libertação, nunca mais, né, a pessoa se obstina, se alienia à sua vontade humana, às trevas. Pelo contrário, passa-se a ter dela, né, horror, né, uma repulsa. Né? Por isso, o esforço, né, da parte da criatura em vencer esse muro, né, aparentemente intransponível da vontade humana. Né? O empenho em vencer, né, em se autodominar, né, em dar morte à sua vontade, para que reine e impere em nós o seu divino querer, que se estabeleça em nós a sua morada, né, sua morada divina. Que mesmo com o reino da redenção, né, as pessoas não estão convictas ainda, né, do céu. Outro dia mesmo, conversando com uma pessoa, ela me disse, quando eu estiver lá, eu digo que eu estou no céu. Né? Do contrário, hoje eu não posso afirmar nada. Né? O reino da redenção não imprimiu nos corações essa absurda confiança em Deus. Diferente do livro do céu, que nos faz correr para Deus, que nos faz abandonar coisas, né? Que nos faz, né, ter essa confiança, né? Crescer nessa propriedade, né? Em ter em posse as chaves dos reinos, né? do reino dos tesouros divinos. Né? Estar fundido a Ele, né? Plenamente reconciliado com Ele. Né? E, como disse, a constância, o convívio e o tornar vida em nós essas verdades. Porque ao longo do caminho a criatura pode, né, ainda titubear, né? Não estando ainda formado plenamente, né? Conquistada plenamente a nossa vontade. Então é até isso, né? Um absurdo. Diante de tais verdades, a criatura ainda está, né, com resistências, com dúvidas, né? Por amar demasiado a vida terrena, né? Pelos apegos desordenados, né? Ainda como Jesus disse no outro trecho, né? Que como me cansam, porque ele não se deixa vencer em generosidade, né, como é dito. Então, continuamente ele está a amar, a chamar a criatura, né? Nossa Senhora vem e nos chama, e a criatura ora vai, ora não. Né? Até como dizia no trecho que eu li ainda há pouco. Forma, né, a alvorada, o amanhecer, né? O sol do meio-dia, mas também o pôr do sol e por seguinte tantos outros, a noite plena. Que Deus nos ajude, que esses 31 dias com Maria nos ajude, nos forme, nos conduza ao conhecimento e vivência dessas verdades, e sabendo que não é um toque de mágica, mas uma correspondência sincera, verdadeira de cada criatura. Deus não violenta ninguém, não vai forçar ninguém a estar com Ele. Nós que por livre e espontânea vontade temos que, né, procurar desenvolver, né, permitir que essa divina vontade, né, desenvolva em nós.
a fim de que, não mais amando com forças humanas, mas com o seu próprio poder divino, né? Um coração novo, um pensamento novo, um olhar novo, um estar atento, né? Todo fundido a Ele. Né? Entender não mais com a minha mente, mas com a mente de Deus, olhar com os teus olhos, dizer, falar com sua boca, todo Ele em nós, a buscar lhe corresponder. E aqui eu entendi uma coisa, né? Nossa, diante da sombra da árvore e a tendência que temos na busca por prazer, né, somos inclinados a buscar a sombra, ou seja, a se contentar com a satisfação momentânea, né, o prazer momentâneo. Ou seja, as situações que nos vêm é para buscarmos ainda mais a Deus. Né, como foi dito também, que me chamou muita atenção um comentário, né, que a gente nunca consegue se satisfazer daquilo que não queremos de verdade. E na verdade é isso, né? Por isso o vício é uma coisa, uma sede que não sacia. Porque não é aquilo, né? Estamos ali por uma busca de satisfação momentânea. Mas o que nos arremete mesmo é buscar a Deus. Né? É buscar a Deus, a nos voltar a Ele. Né? Toda uma ordem nos direciona a isso. Mas o grande mal está aqui na vontade humana, que se apega a essas migalhas. Né? Passa a estimar essas coisas. Né? O que é baixo, o que é terreno. Que o vício vem por uma escolha da pessoa. Escolha esta de não querer lutar, de não querer ir atrás, né? De se contentar ali com aquela miséria, né? Com nada, ou mesmo de preencher esse vazio com uma outra coisa supérflua e muito provavelmente muito mais, né, maléfica, né? Por exemplo, a bebida, a droga, né? E tantas outras coisas, até para massagear, né, a consciência dela, né, de que por preguiça e má vontade não seguiu adiante. Então é totalmente uma escolha impensada de cada indivíduo. Porque isso não a deixa isenta de sofrer, de padecer alguma coisa. Muito pelo contrário, vai atrair sobre ela, né, problemas maiores, né, em vida e mais ainda depois. É como a experiência que eu contava ontem, né, que eu vivi com meu filho esse final de semana, que a gente foi andar de bicicleta na zona rural e, não conhecendo a estrada, erramos o caminho. Erramos o caminho e avançamos aí numa descida a cerca de 1 quilômetro, mais ou menos. Uma estradinha, uma descida bem íngreme. E não reconhecendo, né, paramos um certo momento e erramos o caminho. Fomos pesquisar e erramos o caminho. Pois bem, né? Para descer, maravilha. Agora, além da frustração de ter pegado o caminho errado, né, ter que voltar tudo de novo e, a partir do momento lá em que saímos do caminho, começar dali, né, uma caminhada que ainda teríamos. Mas aí, então, é isso aqui. Aí meu filho, né, pequeno, ele tem 12 anos, né, reclamando, nossa, queria ficar por aqui mesmo, ficar aqui no meio do mato, né, não dá. Não podemos ficar aqui na beirada do caminho. Né, temos que seguir. E eu falando para ele, né, vamos, e ele toda hora parando, né.
cansado, desanimado, com fome, a gente não tinha almoçado, né? E só pensando, né? Mas que tal situação nos leva a refletir sempre, a nos manter no caminho, né? A não parar jamais. Porque é o que eu dizia a ele, quanto mais a gente ficar parando para descansar, mais vai demorar para a gente chegar. E dependendo da hora que a gente chegar, né, não vamos encontrar mais almoço em lugar nenhum. Então, ou seja, às vezes rejeita o sofrimento do processo, né, que precisa fazer, mas para a beira do caminho ou toma um caminho contrário, né, situação a qual vai trazer outros sofrimentos e ainda maiores, né, e o que é pior, né, só efeito de justiça, né, equilíbrio de justiça. Não tem mérito, não tem glória nenhuma. Né? É falta de pensar mesmo, né? Com a cabeça, né? E ordenar, né? As coisas. A pessoa, a criatura, ela tem preguiça até mesmo de pensar. Né? Prefere trabalhar só com o corpo. Tá? Então é triste que mais uma vez Deus nos ajude, né? Que Nossa Senhora nos forme de modo a despertar para essas verdades, né? A essa realidade e fazer dela a vida nossa. Né? A reconhecer que temos que lutar arduamente todos os dias, né? Para matar a nossa vontade, para dar vida, campo livre a Jesus, a divina vontade em nós. Né? O martírio dos martírios, sacrifício dos sacrifícios. E não ficar esperando também, de modo algum, né, contentamentos e satisfações terrenas. Porque é outra ramificação também, né? Ela faz um pouco e espera uma recompensa. Trabalha um pouco, espera uma recompensa. Não vindo essa recompensa como assim ela imaginava, ela busca por si mesma uma recompensa. É sair do caminho da mesma forma. Tá saindo da ordem da mesma forma. É esperar unicamente em Deus, permanecer em Deus, não sair jamais do divino querer. Custe o que custar, como Nossa Senhora dizia ontem, 1000 vidas me desse, 1000 vidas vos daria. Eu conheci a minha vontade humana só para mantê-la sacrificada em honra ao Pai. E que Nossa Senhora nos ajude, nos ensine, nos forme a viver esse sacrifício contínuo, de dar continuamente a nossa vontade a Deus. Amém? E aqui a alma, né, vai dizer: Mãe Celestial, se você me ama tanto, peço que não me deixe descer de seu colo materno. E como você vê que eu estou prestes a fazer a minha vontade, vigie a minha pobre alma, e fechando-me em seu coração, a força de seu amor queima a minha vontade. Então eu vou mudar suas lágrimas em sorrisos de prazer, né? A correspondência. A folha diária. Hoje, para me honrar, 3 vezes, por 3 vezes você se ajoelhará, me entregando à sua vontade, dizendo-me: minha mamãe, esta é a minha vontade, que ela seja tua, para que eu possa trocá-la com a vontade divina. E a jaculatória, minha rainha soberana, como seu divino império, tome a minha vontade, para que a semente da divina vontade possa entrar em mim. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Até amanhã, no próximo dia, o terceiro dia, com Maria no reino da divina vontade.